característica do metrô, controle centralizado. Tudo que acontece lá no campo, com trem, com sistema de energia, CFTV, usuário, chega aqui. Tá? E aqui você pega todas essas informações e traça uma estratégia para dar aquela continuidade no sistema. Então, vocês estão vendo aqui, são 3 postos de trabalho, né? Lá embaixo, mais à esquerda lá o sistema de energia, tá? Ao centro o tráfego e mais à direita aqui os sistemas auxiliares. Os sistemas auxiliares é CFTV, ventilação, produto do usuário, escada rolante, linha de bloqueio, tudo isso pode ser controlado por aqui. A escada rolante ainda não tem ainda comunicação, o sistema não está comunicando e o sistema de bloqueio estão migrando para o sistema mais novo, então não está funcionando essa questão do controle. Então a gente liga para a estação e eles mudam lá localmente os sentidos dos bloqueios, né? Porque eu preciso, às vezes, uma contingência qualquer, eu preciso realmente alternar os sentidos dos bloqueios. Por exemplo, central de manhã cedo, está todo mundo saindo, todo mundo embarca ali e desembarca ali. Tá? Então a maioria dos meus bloqueios estão para sair. No final do dia é o contrário, a maioria estão para entrar, porque a maior demanda no final do dia é lá. Entendeu? Então eu tenho essa possibilidade de alternância de sentido de bloqueio. Tudo isso é feito por um rapazinho. Então ele olha lá no CFTV, vê a quantidade de gente que está na estação e sabe determinar, liga para lá, olha, bota tudo para sair, bota para entrar, 2 para sair, 2 para entrar. Então, isso é fluxo de usuário. Controlado aqui por esse rapazinho. Sistema de energia. Qualquer falha em qualquer uma dessas subestações, né? Subtensão, abertura indevida de um disjuntor, um curto-circuito, seja lá o que for, vai alarmar aqui para ele, tem todo um sistema de proteção lá que manda essa sinalização para cá, identificando a falha, ele contorna usando os circuitos redundantes, vamos dizer assim. Isso é uma característica de metrô, ter sistemas redundantes. Né? Você vai ver que tem 2 monitores, são 2 servidores, 2 linhas de comunicação, 2 redes de internet, tudo dobrado. Lá na subestação 2 transformadores, 2 retificadores, e for um, você tem o outro. Né? E isso é metrô, isso é característica de metrô. Continuidade, o metrô não pode parar, por isso que você tem esses sistemas redundantes. Naquele dia, teve um dia que o metrô parou antes da estação, alguém quebrou o vidro, pulou, aí ele desligou o sistema e parou tudo para trás. Isso. O que aconteceu? É muito interessante essa ocorrência, eu estava analisando realmente essa ocorrência outro dia aqui. O que acontece? Hoje o usuário ele não espera. Certo? Trem parado ele não espera. Então existe um momento em que a coisa não existe já estratégias para contornar. Por exemplo, o usuário entrou, ele abriu a porta do trem, entrou na via, não existe estratégia que proporcione a continuidade naquele setor. Não tem como. O usuário entrou na via, para proteger aquele usuário, ele tem que desenergizar aquela região toda. Então não tem mais como circular trem, porque a via está sem energia. Perfeito? Enquanto aquele usuário está ali, ele não tem como circular trem. Então o que a gente evita, estuda nas nossas estratégias, é não permitir chegar a esse ponto, do usuário quebrar uma janela, quebrar uma porta do trem para entrar na via. Uma vez que entrou, aí acabou, aí não tem mais circulação naquele trecho. A estratégia é para interrupção de circulação naquele trecho. É uma estratégia, não tem outra. Então o que a gente pensa nas nossas estratégias, o que podemos fazer para contornar uma falha, de forma mais rápida possível, para que o usuário não se sinta incomodado e acione um dispositivo de segurança no trem. É isso que a gente pensa. Entendeu? Aquele dia, o que aconteceu? Nós elaboramos uma estratégia de contorno do trem, o trem ficou parado, né? Uma falha no trem, o trem estava em falha, ele não tinha condição de ganhar na plataforma, ele ficou um carro na plataforma e o outro fora, né? Lá em Metropolitano. E aí, tentando contornar, já tinha evacuado um trem na via 1 para rebocar aquele trem, porque ele não tinha condição, provavelmente ia rebocar o trem. Só que aí não deu tempo. Né? O trem estava se aproximando do outro, o usuário ativou o dispositivo de emergência, abriu porta, aí já entraram na via, aí acabou, aí não tinha o que fazer. E aí eu prendi o trem que ia rebocar também, ficou parado lá, porque estava sem energia. O trecho que eu fiz é um trecho grande, com segurança. Né? Então, o próprio trem que ia rebocar também ficou sem energia lá, só que ele estava sem usuário. Né? Então, não deu nada. E aquilo lá, pronto, aí como foi aquele pânico todo, aquela situação toda, não tinha mais o que fazer. Né? Paramos, né, tivemos a circulação naquele trecho lá, só ficou a circulação para cá e um pedacinho da Ceilândia. Esperando o bombeiro, o SAMU, tirar aquele povo todo de lá. Aí não tem o que fazer. Quando saiu todo mundo, energizamos de novo, rebocamos o trem, puxamos para o pátio e funcionou. Mas é o tal negócio, a gente sempre procura, nossas estratégias,
estabelecer um contorno da situação no menor intervalo possível de tempo. É isso que a gente procura, porque essa disposição, iniciativa do usuário de acionar um dispositivo de emergência, ela é imprevisível. Com quanto tempo você sente medo de alguma coisa? É o usuário que aciona isso? O usuário. Dentro dos trens. Ele vai lá e... dentro do... Isso, tem um botão sopro, né? Tem dois dispositivos, tem um botão sopro e um monitor de emergência. Os dois dispositivos. Então, os dois dispositivos, dependendo da situação, vai proporcionar a abertura da porta. A abertura de porta, o trem não sai do lugar. E corta a energia. Não, aí, uma vez, por procedimento operacional, o piloto, ele tem a sinalização na cabine dele da sinalização das portas. Uma vez que a porta abriu, ele perde a sinalização. Tá? Perder a sinalização, ele informa a gente. Aí a gente ativa o dispositivo de segurança do LDR. Então quer dizer que rápido. esse tempo até chegar a informação a vocês, o cara pode pegar, abrir a porta e sair andando e morrer eletrocutado. Perder a sinalização, LDR, CCO, trem tal, LDR. Aí a gente já tá 2 cliques, tá aqui, aí já manda um comando direto na É extremamente automático. É rápido, demora uns 8, 10 segundos. Todo esse processo, até deslizar a via. Até o cara ver, ligar Ligar, a gente ativar e o comando ir para lá e abrir todos os alimentadores daquele setor. E mais uma vez, ele alimenta o quê? O terceiro trilho. Então o risco está no terceiro trilho. E o risco é ele pegar embaixo do terceiro trilho. Se sentar em cima, não tem problema, porque a capa é isolante. Né? Entendeu? Mas, medidas de segurança, tem que ser legislador. Ele não sabe o que o cara vai fazer. Ele vai cair, botar a mão no terceiro trilho, segurar o terceiro trilho, não sabe. Também não é viável um sistema automático não, para desligar a tensão, no caso, se o sensor... Se tiver, o sistema tem que monitorar essas situações de segurança. Ele tem que ver que tem um usuário caindo na via. Tem que ver que um usuário abriu a porta. Tem um sistema que monitore isso e ative automaticamente o dispositivo de segurança. Não temos isso. Pode. Já teve casos que a gente nem ficou sabendo. O usuário lá que estava na plataforma foi para outra, porque o trem que ele ia para lá e não ia para cá. Ele desceu, botou a mão no terceiro trilho, onde tem o 750, saltou, e são dois, né? Nas duas vias. Saltou os dois. Só que a energia é bem por baixo, né? É bem por baixo. É por isso que ele não tomou choque, né? Ele botou a mão por cima, saltou, né? Então não dá choque porque a capa é isolante. Subiu na outra plataforma, quando subiu na outra plataforma, é que o cara da estação viu que estava subindo, né? Na plataforma. E aí quando ele avisou a gente, ele já estava em cima. Então aconteceu a situação de risco sem a gente perceber. Essas situações, mais uma vez, metrô é bom, mas tem riscos. Né? Era ideal ter a porta na plataforma? É o ideal, porque aí evita as pessoas caírem, né? Mas a gente não tem. Então, esse processo, esse procedimento aí, requer o quê? Alguém visualizando o momento para informar a gente para a gente visualizar junto. Tem essas lacunas aí. Um probleminha aí. Bom, eu falei sobre o tráfego para vocês, né? O que vocês estão vendo de vermelho aí é os trens, tá? Então você tem esse grande Y que vocês estão vendo nesse mapa, à direita ali, lá em cima, o nome das estações, dá para ver lá em marrom, né? À direita aqui, Central, CTL, né? Lá na rodoviária do Galeria, 102, 104, etc, né? Perfeito? Então o que vocês estão vendo de vermelho é os trens. Tá vendo que está escrito em cima do quadradinho vermelho, lá C25, S06, dá para ver? Lá na 114 é o 605, né? Então é o trem 25 que está indo para Ceilândia, o centro de Ceilândia. Atrás está o S06, dá para ver? Lá em Galeria, saindo de Galeria. É o trem que vai para Samambaia, o 06 que vai para Samambaia. Perfeito? Então esses são os trens que estão segurando o intervalo aí de... O R que está indo para a rodoviária do Plano Piloto. E por que, ele tem um reloginho ali embaixo piscando? O reloginho é o tempo, é o intervalo. Então se piscar vermelho ele está atrasado, se piscar azul ele está adiantado. Perfeito? E aí tem vermelho acelera. Uma intervenção nesse trem em virtude de ele estar atrasado ou adiantado. Então com o ATO, que é o sistema automático, hoje você já tem como acelerar um pouquinho o trem. Ele ganha um pouquinho mais de desempenho. Entendeu? Então você diminui o tempo de regulação do sistema. Tem quantos trens? Agora são 12 trens. Nós estamos no intervalo do Nesse Vale. horário. Né? No horário do Vale até as 12 17 horas. na 12 linha. No máximo são 24. No máximo 24. Na hora de pico a gente tem Por 24. que vai dar 32? 32 Porque são a todos minha os trens que ele frota, tem. a minha frota são de 32 trens. Operacionalmente eu só uso 24. Ok? E aí por vários motivos. Hoje eu estou usando 24. Primeiro, o sistema de energia não comporta. A SEB não me fornece energia suficiente para eu colocar mais trens. Bom, segundo, se eu colocar mais trem, o meu sistema hoje, né,
Alguns trens ainda estão em semiautomático, porque o sistema não está implantado completamente. Então essa questão do semiautomático me faz os trens aproximarem um do outro. E aí proporciona o trem parado. Então, numa situação como essa, se eu colocar mais trens, são mais trens parados, né? Entendeu? Então não compensa eu colocar mais trem que vai ficar parado. Então, primeiro eu tenho que implantar todo o sistema, a SEB me fornecer mais energia e aí eu consigo colocar mais trem. Para diminuir esse intervalinho aí. Aquilo é SR14 e SR13 estações? São subestações retificadoras. Já viu um prédiozinho azul que tem na margem da via? Uns prédiozinhos azulzinhos. Está no vídeo aí. Se encostar ele tira o reflexo. Você vai ver uns prédios azulzinhos, assim, quadradinhos. Aqui é uma subestação de calor. complicado. Transformadores, Deixa eu andar um condutores, tudo lá. Não, relaxa. E alguns vermelho e azul. O vermelho é porque está em falha. Tem algum tipo de falha lá, uma subtensão, um equipamento indefinido, sinalização indefinida. Está em vermelho, está em falha. Tá quase todos em falha então, né? Tem bastante coisa. 16 tá, 12 tá, 9 tá, CM é 14 também. Nosso sistema é bem antigo, né? Nós estamos falando de um sistema de 25 anos. Estamos falando em tecnologia, que a cada 6 meses tem uma coisa nova. Então a gente está bem defasado aí. Então o sistema já é todo Mas- defasado, né? Não, é Nosso porque... sistema- Aumentou em 13 anos. não, esse sistema, o projeto aqui é de 20 anos atrás. Esse projeto aqui. De Cada... tecnologia, inclusive. Você vê esses projetores aí, os que estão aí, é o mesmo projetor que está lá no auditório. Porque os projetores que eram aí do projeto, não tinha mais peça. Eles deram defeito e não tinha mais como arrumar. Então o que a contratada fez? Tirou todos eles e botou esses daí. E aí a cada 40 dias ele tem que trocar o projetor. Não é a lâmpada não, ou o projetor. Porque ele não aguenta 7 por 24, que é 24 horas, né? Você tem que ficar ligado 24 horas. Esses projetores não aguentam. A cada 40 dias eles têm que botar um projetor novo. Porque não é a lâmpada que queima. Existe uma lente lá que ela deforma. Então não é trocar a lâmpada, é a lente que deforma. E aí a Aí, lente... Não era então, mais fácil comprar uns televisores, uma coisa assim. É mais fácil comprar uma coisa que aguente 7 por 24, né? Mas fica ligado 24 horas? não desliga em nenhum momento. O metrô funciona 24 Pra horas. você ver, aquele último painel lá, ó, aquele último painel lá ainda tá fora. Tá vendo? O cara não trocou, ele já queimou e não trocou. E tem que tocar então a cada... 40 dias, ligar direto, ele começa a ficar. Tá vendo aquele de energia lá que tem um fundo azul? Ele começa a ficar azul, 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 que não. Que ele vai deformando lá a lente, e aí você não vê mais nada. E aí tem que trocar. Então esse aqui é o mais novo, aqui é Esse é o mais novo, tá vendo? Aqui Você vê, né? Vai ficando azul. trabalha o mesmo número de pessoas durante todo o dia. No mínimo 4 pessoas. É um controlador Pra para cada console mesa. e um supervisor. Ok? Aí eles trabalham 6 horas, né? Essa turma entrou 6 horas da manhã, eles vão sair meio-dia. Né? Então eles trabalham 6 dias nesse turno, 6 a meio-dia. Vão folgar 2 dias, trabalham 2 madrugadas, de 0 às 6 da manhã, folgam mais 2 dias e aí começa o ciclo de novo. Entendeu? E aí não tem feriado, não tem ano novo, não tem nada disso. Meia-noite no dia 24, o povo trabalhando. O povo entrando e o povo saindo. Ué, mas eu não entendi. Se vocês desligam a energia de madrugada, Tá vivo. Da via. da via. Mas por que não pode desligar aqui então? Porque eu preciso monitorar. Monitorar quem tá na Por exemplo, via. Você tem na via, primeiro, o sistema elétrico é constante. Eu não posso desligar, beleza? Eu desligo a via, mas as estações ficam com energia. Eu preciso ficar monitorando aqueles alimentadores, transformadores, as tensões, os barramentos, essas tensões elevando, abaixando, eu tenho que estar monitorando essas coisas todas. Então aquilo lá eu não posso desligar. O tráfego é a mesma coisa. Eu tenho vários veículos de manutenção, caminhãozinho, trole, que entra na via, que eu tenho que fazer as rodas para eles andarem na via. E eu preciso da sinalização para fazer essas rodas. Eu Caminhãozinho. preciso monitorar o pessoal que está fazendo manutenção nas máquinas de chave, da MV lá, Mas eles aparecem aí? aparece a sinalização de falha lá, entendeu? Ele confere comigo, está em falha, não está em composição. Então, pela sinalização, eu tenho que verificar. Então, eu preciso deixar essas coisas todas funcionando para monitorar também essa manutenção. Entendeu? Então, isso aqui não desliga. Às vezes desliga todo o metrô e isso aqui fica ligado. Eu tenho uma sala técnica aqui, onde estão todos os equipamentos, inclusive no break, sala de baterias, etc., para preservar isso aqui. Isso aqui não pode desligar de jeito nenhum. Então, além do meu no-break, com a sala de baterias, eu tenho também um grupo gerador diesel. Porque o no-break, ele mantém